como é que é? Como é lo que é? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Maus Hábitos, o podcast onde eu e o meu querido amigo Hugo Zagalo trocamos impressões e ideias sobre a vida, sobre o que é a vida, sobre como é que podemos melhorar as nossas vidas, que maus hábitos é que nós temos, quais os bons e como preservar e como distinguir. Eu acho que não tenho que parar de tentar improvisar a introdução. Não, é a melhor parte, pá, é a melhor parte. Dizeste vida 3 vezes numa frase. Pois bem. Olá a todos, olá Hugo, como estás? Estou bom, estou ótimo, estamos naquela fase do ano onde nos começamos a perceber que as nossas resoluções do ano novo começam a falhar. aquela onda de desilusão, aquela pequena vibração de tristeza. Mas sabes que eu encarei este ano, este arranque de ano, de uma maneira um bocado diferente. Todos os anos eu achava que, tipo, a partir da meia-noite do dia 1, não é? Eu agora tenho que fazer tudo, não sei o quê, como me imaginei. Mas este ano não. Este ano há uma estranha tranquilidade que se dá sobre o meu ser. Não sei bem explicar porquê. Porque parece que já comecei a organizar, ou seja, acho que o final de 2020 já me preparou para o ano de uma maneira que eu não precisei de ter aquele cronómetro do dia 1 para começar a aplicar, sabes? É uma data completamente arbitrária. E estares dependente de um acontecimento externo para uma mudança interna não é ideal. É melhor tu decidires a data. Não é dia 1, é dia 10. Sem dúvida. Para mim, a principal razão porque as resoluções de ano novo falham é porque são demasiado longas ou demasiado difíceis. Se tu decides, eu vou fazer exercício todos os dias, meia hora todos os dias, é pouco provável que vais fazer meia hora todos os dias. Mas se decidires para criar o hábito, vou fazer 7 minutos de exercício todos os dias, ou algo que quando te dizem, tu dizes, epá, sim, isso eu consigo. 1 minuto de meditação por dia, eu consigo. Depois de criares o hábito, aí podes expandir. Podes expandir, exatamente. Pronto, e é exatamente. Isso, é fazer a atividade automática, ao ponto de não ser um esforço. Sim. E sabes o que é que eu acho? É que nós começamos este podcast há um ano e no fundo estamos a falar destas coisas, fomos falando o ano inteiro, não é? Portanto, eu acho que estamos em constante relembrar-nos constantemente destas técnicas e desta forma de pensar, e por isso é que eu não senti o arranque do ano como aquela pressão que a gente tem, não é? Não senti essa pressão, senti-me, claro que, bora, respirei fundo, deixa-me olhar para o que é que eu já fiz, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu quero fazer, mas continuar, sabes? Exato, tipo, continuar. Sim, e continuar é muito mais fácil do que iniciar. Exatamente. Lembras-te, agora começámos o Instagram, o nosso Instagram está sólido. É verdade, sigam-nos, @maushabitospodcast. E devo dizer, Hugo, deixa-me fazer uma à parte, deixa-me dar-te os parabéns, porque tu és quem está a tratar do Instagram. Eu não posso tomar crédito, posso tomar 1% de crédito porque dou ideias, mas a concretização é toda tua. O nosso Instagram está lindo, obrigado e parabéns, está mesmo bonito, está graficamente delicioso. É um prazer visual, é um orgasmo visual fazer scroll. É uma sobremesa para os olhos, para o cérebro. É uma sobremesa para os olhos, é verdade. Mas sabes que aquele look foi inspirado totalmente no teu gosto. Porque eu sei que tu ias gostar da simplicidade. Sabes o que é que eu gosto de ti? É que tu és muito querido, porque arranjas sempre maneira de espelhar o elogio. Sempre que eu te faço um elogio, tu consegues espelhá-lo e ficar a fazer-me sentir como se eu fosse responsável pelos teus Mas eu acho que isso é uma das minhas melhores qualidades. Saber dar um elogio genuíno, que eu acredito realmente. Sim. Para me dar aqui um elogio a mim próprio, é das minhas melhores qualidades. E agora vou fazer a tua técnica, que é, à pala disso, eu aprendo contigo e tento fazer elogios sempre que posso e também o mais sinceramente possível. Portanto, Hugo, obrigado. E obrigado por me fazeres... Olha, eu ia dizer obrigado por me fazeres crescer, e por falar em fazer crescer, tu estás com uma barba que está a ficar imponente. Sim. E motivaste-me, porque a gente vai entrar em confinamento amanhã
E eu acho que não há melhor altura para dar uma... Não é? Exato. Não poderia Larga a haver barba. uma altura mais certa. Vê Está o teu frio, não potencial é? para sul. O que é que acontece? Eu vejo para sul, mas sul acima do pescoço, porque a sul abaixo do pescoço eu gosto de me manter Trim. desbarbeado. Trim. Yeah. Trim. Nicely trim. Um relevado. Também és um homem- Bem, um relevado bem tratado, não é? Bem aparadinho. para a final do Campeonato do Mundo. Final do campeonato, exatamente. Mas olha, o que eu te Uma queria espécie dizer de- em uma relação a espécie de isto amor. do Instagram, lembras que nós estávamos a considerar pagar a uma pessoa para fazer o Instagram e durante um Sim, ano sim. não pegámos nisto. Pois foi, nós somos... Lá está, estás a E perceber. eu acho que as Isso é- pessoas têm que tomar atenção a isto nas suas vidas, porque há tantas coisas que vocês querem fazer que acham que não conseguem só porque ainda não começaram. Porque depois de tu começares Yeah. algo, aquilo toma uma vida autónoma. Tipo, o Instagram exatamente. agora já é um instrumento por si só. Este podcast já é um organismo que vive sozinho. Recebemos mensagens, tipo, temos que continuar. Mas o difícil foi começar. É como aquela Sim. metáfora do carro, onde se quiseres empurrar um carro que está parado, o mais difícil é pô-lo em andamento. Yeah. Ao princípio vais ter que fazer muito esforço, mas depois do carro já estar em andamento, com a inércia natural do carro, aí só precisas com um dedinho dar um toquezinho aqui e ali e acho... Ir empurrando o volante, excelente, adoro as metáforas. É exatamente isso. É exatamente isso. Olha, tocaste numa coisa interessante, que é agora isto quase que se cria sozinho, no sentido em que até para escolher o tópico do nosso programa nós já podemos contar com o público para perceber em que direção é que os nossos ouvintes, em que vocês que nos estão a ouvir gostavam que nós fôssemos. E hoje vamos falar de um tema muito, muito fixe, que é o autocontrolo. E já vamos começar a falar sobre isso, mas eu lembrei-me de uma coisa estúpida para dizer, que não é estúpida, mas que vem de encontro àquela teoria do gajo da Apple que contrata o gajo mais preguiçoso para fazer o trabalho em relação ao exercício físico, que é, se houvesse só um exercício que tu pudesses fazer, que trabalhasse todos os músculos do corpo e só precisasses de fazer esse exercício, sabes? Uma vez, Sim. tipo, todos os dias podia ser só exercício. Eu descobri qual é que é esse exercício. Qual? Tens ideia de qual é que é esse exercício? Tu conheces Remo? e vais odiar esta resposta. Remo? Vais odiar. Não. Ah, É, mas há é um... um exercício que fazes com o peso corporal, na categoria flexões, agachamentos, mas é um específico que trabalha tudo isso ao mesmo Então, tempo. diz-me, sim. Trabalha pernas, trabalha abdominais, trabalha braços, trabalha ombros, trabalha coração, cardio. E só precisarias de fazer, em teoria, este exercício Então dá-me todos lá os esse dias. diamante do mundo. Preparem os vossos ouvidos. Desistam já das vossas subscrições aos ginásios. Cancelem os vossos ginásios, porque basta fazerem burpee. O burpee. Um burpee. Um burpee trabalha- chega, só um. Não é um burpee, mas tipo, um burpee Mas o que é trabalha um todos burpee? os O que músculos. é isso? Não conheces um burpee? Não sabes o que é o exercício Não. burpee? Estás a gozar? Epá, devo conhecer, se me mostrares, não sei a palavra, não. Pá, o burpee, imagina, começas em pé e depois basicamente é uma passada rápida para a posição de flexão, deixas o teu corpo tocar no chão, voltas a empurrar para cima, saltas para a posição de agachamento sim, ok, já e sei. dás um salto. Portanto, começas com um salto, vens para baixo, fazes flexão e fazes isso tudo outra vez. É isso, e fazes flexão, voltas acima, portanto este exercício completo é um burpee. E sabes o que é que vai acontecer agora? Ok. Qual é o nosso desafio desta... Porque eu acho que temos de trazer de volta os desafios Fazer da burpees. semana. Fazer burpees. Eu vou sugerir um número, mas tu podes adaptar para o que tu quiseres, porque eu que vou começar a fazer isto. Já comecei ontem no ginásio a fazer 100 burpees por dia. 100 burpees por dia, ok. Obviamente não são de seguida, Sim. quer dizer, se conseguires fazê-los de seguida seria fantástico, mas séries de 15, séries de 20, séries de 25... e ver como é que nós nos sentimos daqui a uma semana, 15 dias, 30 dias. Ok. O que é que te parece? Parece-me bem. E queria que vocês aí em casa, ouvintes, fizessem 100 burpees por dia e nos enviassem vídeos. Bem, sim, se fizerem isso, nós vamos ficar muito felizes. Só um porque burpee. vai ser- Vamos ter 100 vídeos de um Não, burpee não é- por pessoa e vamos fazer uma colagem
Não, meu pai, lá estás tu a ser ambicioso. Eu acho que as pessoas podem filmar um story delas a fazer um burpee e tagar maus hábitos. E assim nós podemos partilhar no nosso Instagram, que já está tão funcional, não é? Sim. Adoro. Mas- Bora. Isso parece-me bora. simples Então porque vai. é só um exercício, não há É um complicações exercício. É isso. e faz tudo. Faz tudo. Faz tudo. Recomendo que espreitem no YouTube um vídeo qualquer aleatório que mostre a melhor maneira de fazer o burpee para evitar posicionamentos erróneos e lesões lesões Desnecessárias. desnecessárias, obrigado. Ok. Vamos a Posto isto. Qual é o livro que vamos rever hoje? O livro que vamos rever hoje é um livro sobre autocontrolo, cujo nome eu vou dizer agora porque me esqueci. É sobre o Marshmallow Effect. Exatamente, o Marshmallow Effect, que é... Não é o Marshmallow Effect, é The Marshmallow Test. Assim é que Eu é. estou a dizer Effect porque ouvi um podcast com o autor, com o criador desse teste, e ele não gosta da palavra teste, porque a palavra teste parece que se a criança falhar, não passou a um teste. E então é mais um efeito do que um teste. O teste foi mais chamado a isso pelos média e porque isto é daquelas experiências que as pessoas gostam de dizer, mas na realidade o efeito Exato. é a nível de grupo. Portanto, tu podes dizer muito pouco sobre uma criança individual se ela... Só por causa deste Sim. teste, não é? Então, mas deixa-me explicar às pessoas o que é que estamos a falar. O teste, ou o Marshmallow Effect, ou o Marshmallow Test, trata-se do seguinte, certamente muitos de vocês já terão ouvido esta história. Uma criança é colocada numa sala, nessa sala está sentada numa mesa e em cima da mesa é oferecida à criança um marshmallow ou o doce preferido dessa criança. Fala-se nos marshmallows porque é rara a criança que não gosta de marshmallows, e diz-se assim à criança: podes comer este marshmallow agora, ou podes esperar 5 minutos enquanto eu saio da sala e volto, e quando eu voltar dou-te 2 marshmallows se não tiveres comido este marshmallow. E quando o adulto sai da sala, a criança fica em observação sem saber, e ficamos a ver o que é que acontece, como é que ela se comporta. E depois é muito interessante porque há crianças que não aguentam e comem o marshmallow e outras que aguentam até chegar o segundo marshmallow. Agora, o que é interessante disto é que isto parece um teste muito simples, mas na verdade revela muito sobre a personalidade de uma pessoa a um nível muito profundo, porque o senhor que fez o teste, não é, começou a reparar que as crianças, por exemplo, que esperavam pelo marshmallow, encontravam técnicas para se distrair do marshmallow enquanto esperavam pelo outro. Umas começavam a cantar, outras começavam a brincar com a mesa. E o que acontece neste teste, e a razão pela qual ele é muito conhecido, é que eles seguiram estas crianças durante muitos anos após a experiência, e as pessoas que adiavam a gratificação, que esperavam pelo segundo marshmallow, que conseguiam ter autocontrole para não comer o primeiro, tinham melhores notas na escola, a nível grupal, e tinham melhores empregos, melhor dinheiro e melhor satisfação de vida. Portanto, parece que saber adiar a gratificação, saber ter autocontrole, aquilo que se chama muito popularmente a força de vontade, é uma das características principais para tu vingares na vida, neste mundo onde vivemos. E aqui na ciência da psicologia, o que se identificou para vingar na vida é inteligência e este autocontrole. O problema da inteligência é que é quase impossível aumentá-la. Vem muito da genética. E o autocontrole, aparentemente, e segundo este livro, tu podes treiná-lo. Então vamos aqui, ponto por ponto, dizer aqui algumas características do autocontrole. Portanto, aqui o que está a acontecer é que há uma luta entre o sistema que eles chamam o sistema quente, que é o sistema límbico, que é o sistema que vem da amígdala, que é aquele sistema antigo, arcaico, que tu partilhas com os animais. Yes. E há uma luta entre este sistema e o sistema que eles chamam o sistema frio, que é o sistema cognitivo, racional, da parte frontal do córtex cerebral. Exatamente. E em termos evolutivos, o córtex pré-frontal é tipo uma criança.
a comparar com este sistema límbico reptiliano arcaico. Estás a ver? É tipo um dia na evolução. Aconteceu há tão pouco tempo, a comparar com tudo o resto. E mesmo neuroanatomicamente tu vês isso. Tu vês raízes gigantes a vir de baixo para cima e vês uns fiozinhos pequeninos tipo a ir para baixo. Portanto, o controlo sobre este sistema animal para já é um recurso limitado. Isso é a primeira coisa que eles descobriram. Tu tens um limite de quanto controle podes exercer sobre esta parte animal. Exato. Eles, por exemplo, fizeram um estudo onde a um grupo deram bolachas e disseram não podem comer as bolachas, resistam às bolachas, e ao outro grupo disseram comam as bolachas à vontade. E depois fizeram um teste de uma tarefa geométrica impossível, e as pessoas que resistiram às bolachas duraram muito menos tempo. Duraram em média 8 minutos a tentar resolver, e as pessoas que não tiveram que resistir duraram 20 minutos. O que parece indicar que é um recurso limitado. Portanto, é energia. Quando a pilha se vai abaixo, já não tens mais. E tu notas isto quando estás numa interação social, quando estás num cenário social que estás em esforço. Não notas isto? Onde chegas lá todo confiante, sim. E depois tenho que ir para casa. Já não consigo fingir. Pois é. Nota imenso. E o que é interessante aqui é que o autocontrole está conectado também com a tomada de decisão. Se tu tomares muitas decisões, também vais desabastecendo este poder de conseguir te autocontrolar. Portanto, imagina que estás no trabalho a tomar decisões o dia todo e depois vais para casa e tens uma discussão com a tua mulher porque não te consegues controlar. E as pessoas acham que o autocontrole é uma coisa que só acontece de vez em quando, mas em média tu estás-te a autocontrolar constantemente, em média 3 a 4 horas por dia. Pensamentos que não queres ter, emoções que não queres ter, comportamentos que não fazes. Quando vais à rua, estás-te sempre a autocontrolar para a sociedade. Pois é. Pronto, e como é que se trabalha com isto? Sabendo que é um recurso limitado, como é que tu podes manter este recurso ativo durante o dia? É diminuir o número de decisões que tens de tomar com hábitos, por exemplo. Com hábitos ou distrações, não é? O autor também sugere isso, que é fazer como as crianças, utilizando, por exemplo, aplicando isto a um adulto. Um adulto que queira conseguir gravar um disco tem que recompensar o facto de agora ter que fazer as partes mais chatas para um dia ter o disco. Então pensar no futuro, pensar no objetivo concretizado pode ser uma maneira do teu cérebro ficar contente e motivado para continuares a trabalhar. Sim, aí já disseste quase todos os pontos da forma como podemos intervir aqui. Disseste o distanciamento físico, disseste o tornar o frio quente, que já vamos falar disso. Mas é isso, se tu tiveres hábitos, se tu tiveres situações no teu dia que acontecem automaticamente, que é o que os hábitos são, vais recorrer a este recurso limitado menos, porque as decisões já estão tomadas por ti. Já estão tomadas por ti, exatamente. E então, quando chegar àquele ponto onde tens que exercer autocontrole, vais ter essa energia dentro de ti. Bem, muito bem. Daí usarmos sempre as mesmas roupas, não é? Isso é aquela do Steve Jobs, sim. E não só, Zuckerberg, os grandes todos usam. Eu digo, sabes que eu há uns tempos comecei a querer caprichar um bocadinho mais na maneira como eu me vestia e rapidamente voltei ao meu básico de camisola preta, calças pretas, porque estava a ficar cansado, sabes? Era de facto exaustivo ter que pensar nisso todos os dias. A energia, eu preciso de tanta energia para tanta coisa que realmente essa aí estava-me a tramar. É o que tu dizes. E é interessante que o autocontrole em questionários que fazem, quando perguntam às pessoas qual é o seu maior problema, as pessoas dizem isto: falta de força de vontade. Mas ao perceber aqui os mecanismos disto, podemos começar aqui a influenciar. A segunda coisa que eles descobriram é que é como um músculo. Isto é a teoria da força da alta vontade, que é, este músculo pode ser treinado. Por exemplo, pessoas que fazem exercício todos os dias, ou se nós começarmos a fazer os 100 burpees por dia, o exercício por si só
Sim, é um ato de autocontrole constante, porque tu não queres fazer aquilo. claro. E então, as pessoas que fazem isso todos os dias têm um melhor desempenho em tarefas de autocontrole. Isto é um facto. E sim. E a consistência, o que tu estava voltando ao início, vale a pena fazer menos todos os dias do que tentar fazer mais sempre, porque o hábito torna-se fácil. Eu vou dizer uma coisa aqui que vai parecer que só que me estou a gabar, mas há uns tempos atrás eu queria tentar conseguir fazer 100 flexões por dia e hoje em dia 100 flexões por dia é tipo o meu aquecimento. Sim. Tipo, é fácil para mim fazer 100 flexões em 5 minutos. Sim. E depois tens benefícios para o teu autocontrole que nem tu reparas porque tu és tu, mas estão a existir. Então, como é que isto pode ser treinado? Sabendo que é um recurso limitado e não queres estar a gastar tudo, com pequenas coisas, o que este investigador sugere é que vás a qualquer momento tentando exercer a tua vontade sobre o teu natural. Por exemplo, a tua postura. É um ótimo sítio onde começar. Nós temos tendência a postura a desleixar. Se tu tiveres sempre a treinar todos os dias em manter uma postura direita, aí estás a treinar esse músculo que pode ficar mais forte e aumentar este recurso que é limitado. Sim, sem dúvida. Faz todo o sentido. Aliás, nós já no podcast, há uns podcasts atrás, falámos desta teoria, chegámos nós a essa conclusão, que tinha a ver com a atenção, com combater a preguiça, que manter uma postura direita e certa é um lembrete constante de que tens que não relaxar, sim, não é? E por isso estar atento e traz-te para o presente e traz-te para aquilo que estás a fazer. Postura, é atenção. E está constantemente a acontecer. Portanto, como tu és o teu corpo, não tens atenção constante sobre a forma como ele está posicionado. E se exerceres esse controle, vais ficar com mais autocontrole no geral. Outro exemplo que ele dá é começar a usar a mão esquerda ou a mão que tu não usas normalmente. Tipo, experimenta isso durante uma semana. Boa. Porra, essa é boa, pá. Nunca me lembro dessa, pá. Às vezes lembro-me, assim, muito raramente, mas isso é ótimo. Lavar os dentes com a mão esquerda. É mesmo, é alta fritança. Com os dentes muito mal lavados, com um autocontrole incrível. Com um autocontrole brilhante. Não, mas pentear-te, tu não tens risco ao lado como eu, mas se tivesses, saberias que pentear-te com a mão esquerda é um grande atrofio. Mas é isso. Portanto, vamos fazer isso, mais um desafio. Mas experimentem isso em casa, experimentem começar a exercer autocontrole sobre tarefas mundanas do dia a dia. Sim. E ver se começam a sentir que esse músculo está a ficar cada vez mais forte e ver se começam a observar benefícios em outras áreas da vossa vida. E lembrem-se da recompensa, que é se tiverem tipo não apetece fazer isto, apetece-me ir ver uma série, pensem que se forem ver uma série, daqui a 6 meses vão estar gordos e mais preguiçosos e que se continuarem a trabalhar vão daqui a 6 meses estar num lugar da vida muito mais sólido, mais forte. O autor até menciona, tipo, por exemplo, se nós queremos deixar de fumar, arranjar um pensamento muito forte, ele dá um exemplo dramático que é, se querem deixar de fumar, imaginem que sempre que vão pegar um cigarro, que daqui a 6 anos têm que dizer ao vosso filho que estão com um cancro terminal. Imaginem esse momento a acontecer. Sim. E pensem-se naquele momento que querem mesmo fumar um cigarro. Sim. Isso é o ponto de tornar o frio quente, tornar aquilo que é só racional, que é só detached, quente. Portanto, houve um empresário que fez isso com os seus empregados. Ele trouxe para cima ele pô-los todos à volta de uma sala e trouxe para cima da mesa tudo aquilo que eles estavam a desperdiçar durante o ano. Portanto, aí já o teu sistema quente, o teu sistema límbico a ver, estás a sentir aquilo. Então é muito mais fácil de implementares essa mudança. Se tu estás a pensar em parar de fumar, mas não vês nenhuma consequência negativa no momento, o teu sistema quente está-se a cagar. Portanto, não há nenhuma razão para parar. Se tu, por exemplo, uma boa técnica, juntares todos os cigarros que fumas durante a semana e depois ao fim da semana olhares para eles todos com a cinza toda e pensares isto esteve dentro dos meus pulmões, então estás a mostrar ao sistema quente, àquele sistema emocional, aquilo que está a acontecer. Portanto, é tirar o sistema frio para o quente. E há imensas técnicas que podem ser feitas aqui.
É isso? Ou quem diz cigarros diz comida, tipo junk food, tipo, nem que seja pelo dinheiro, tipo a conta bancária. Pá, o autocontrole é essencial, é importantíssimo, mas pronto. Deixa-me abrir aqui os meus apontamentos, que eu não me queria esquecer de outras coisas para dizer. O terceiro ponto aqui, portanto, já falámos que é um recurso limitado, que é um músculo que pode ser treinado, Exato. que há formas de o treinar. E agora, que técnicas é que estas crianças nos ensinaram para ter mais autocontrole? Porque o que é interessante aqui é que os investigadores aprendem através do comportamento das crianças. O Sócrates dizia que não há conhecimento, só há reconhecimento. Portanto, a tua consciência já sabe isto tudo e tu, através da experiência, reconheces aquilo que já existe. É como um livro de ficção. Um livro de ficção está a dissecar a realidade, portanto é baseado em realidade, mesmo que seja imaginário. E os livros de autoajuda e o desenvolvimento pessoal também estão a formalizar conhecimento que nós já temos. Estás a ver? Porque tu não tens 35 anos. Tu és o herdeiro de 3,5 mil milhões de anos de evolução biológica. Estás a ver? Essa informação está dentro de ti. E existem os genes, e toda a gente percebe que os genes definem a forma como as espécies parecem fisicamente, mas o comportamento dessas espécies também foi demonstrado em padrões comportamentais que se repetem ao longo de geração atrás de geração. Portanto, tu és o herdeiro dos heróis da tua espécie. Tipo, sim, estás a ver? E então, estas crianças sabem o que fazer e os investigadores veem e depois tentam operacionalizar isso em estudos. Uma das coisas que eles faziam, que é uma das técnicas, é distanciamento físico. Isto é tão óbvio. Sim, que é a questão do contexto, ou seja, o autocontrole que tu tens também depende do contexto onde tu te colocas, não é? Se tu és ele dá aqui o exemplo do Bill Clinton com a Monica Lewinsky, mas e agora vou só mudar de assunto, que é, se tiveres um problema com drogas ou com comportamentos viciantes como esses, se calhar evitar estar nos sítios onde isso acontece vai ajudar-te muito ao autocontrole. Claro. Portanto, o contexto é importantíssimo, não é? Sim. É claro que isto parece básico dizer, mas o básico é o mais importante. Os bons livros de autoajuda formalizam o básico e põem o básico em pontos para tu fazeres o tal reconhecimento do conhecimento que o teu corpo já tem. Porque é muito fácil tu dares por ti naquela situação que já te é habitual, sem perceberes que aquele contexto está a causar a tua falta de autocontrole e tu não estás a potenciar a gestão disso mesmo, não é? Claro, é como aquela pessoa que parou de imagina que parou de fumar, mas ainda tem um maço em casa. Desculpa, claro. Tu não paraste de fumar, aquilo está mesmo ali à mão. Isso é o que eu mais digo ao meu pai. O meu pai não para de fumar nem por nada. E ele diz-me isso, fumo pouco e não sei o quê, tenho ali os cigarros, mas tens ali os cigarros, disseste tudo, estás a ver? Tipo, porquê é que tens ali os cigarros? E ele tem ao lado da mesa de secretária do gás, quer dizer, é muito complicado. E o que é interessante é que as crianças, o que elas fazem para ignorar este estímulo, esta coisa que eles querem, começam a olhar para cima, começam a mexer com os pés, começam a ignorar aquilo porque sabem que se olharem vão querer mais. E então é o distanciamento físico. E depois também o que é mais interessante, quando começam a chegar aos 5 anos, começam a pedir um papel para esconder o marshmallow. Que fixe. Que é para estar mesmo distante da informação visual, para eles não verem. Eles sabem que se não virem é menos apetitoso. Isso é brutal. Apetitoso? Apetitoso? Disseste apetitoso? Apetitoso, não disse apetitoso, sim. Está certo. Estava aqui a ver outras coisas também. Há aqui um outro estudo que os participantes tinham que controlar as suas expressões faciais. Topas essa? Uhum. Por exemplo, se eles fossem expostos a algo desagradável, tinham que disfarçar o ar de nojo ou ar de desgosto. Um dos grupos dos participantes foi-lhe dito que este exercício era energizante e o outro simplesmente
pensou nisto como uma coisa sempre, bolas. A um grupo dos participantes, estou a tentar ler a traduzir ao mesmo tempo, a um dos grupos dos participantes foi-lhe dito que este exercício era energizante, e ao outro simplesmente disseram que era um exercício de autocontrole, e por isso pareceu mais cansativo. Depois do exercício, os dois grupos tiveram uma segunda tarefa, que era apertar um hand grip com a maior força que eles conseguiam. Todos os que acreditaram que o exercício de autocontrole era energizante conseguiram fazer isso muito melhor do que os que simplesmente acharam que aquele exercício era só um exercício e portanto não tinham tanto... não era algo que lhes dava poder positivo sobre a cena, não é? Isso é muito interessante e acho que é esse ponto que ele também foca no livro, que é a tua perspectiva sobre o que tu estás a fazer quando estás a exercer autocontrole influencia imenso os resultados. Portanto, tu podes pensar, eu estou aqui a sofrer porque não consigo ficar direito. Ou podes pensar, isto é um jogo, eu vou tentar jogar isto o melhor possível e eu estou-me a sentir confiante porque estou a conseguir exercer controle sobre este cérebro reptiliano antigo. Estás a ver? Exatamente. Ele diz que se deve olhar para o autocontrole como uma coisa ilimitada e consegue fazer crescer a tua produtividade porque tu nunca te sentirás exausto ou cansado por causa disso, não é? Portanto, pensar é ilimitado, eu não vou esgotar o meu autocontrole. Se pensares assim... A forma como pensas sobre este assunto pode mudar muitíssimo os resultados que podes ter dele, e é isto que nós queremos que vocês tentem fazer agora, já que estamos a falar de autocontrole. E já se viu em surveys que isto é o problema principal das pessoas. Comecem a ver isto como um jogo, a qualquer momento, intencionalmente exerçam autocontrole sobre o vosso comportamento natural, e vão ver que isto vai começar a aumentar, e vão ver que a vossa perspectiva sobre este próprio controlo vai mudar. Até porque, como todos os skills, o autocontrole é treinado só quando nós estamos motivados para o usar, não é? Estou a ler aqui uma citação do livro, que é muito boa. Portanto, não tenham medo de se pôr em situações em que devem exercer o vosso autocontrole, porque é só assim que vocês o vão reconhecer e melhorar nele. Exatamente. Tenho que começar a traduzir as frases antes de vir para o programa. Não, mas está bom. O flow está relaxado, pá. Está relaxado. Eu estou relaxado, tenho andado a dormir mal. Estava a dizer em off ao Hugo, mas como eu não escondo nada dos nossos ouvintes, vou acordando à meia da noite, não sei o que é isto. Acontece-te não, acordar à meia da noite? Não, a mim acontece mais. Será que estou... não adormecer, mas quando estou a dormir, durmo. Eu adormeço logo. Deito-me, 10 minutos estou a dormir. Mas depois, hoje acordei às 5 da manhã, o meu corpo a dizer-me, está bom. Eu deitei-me à meia-noite, 5 horas não está bom, porque eu sei que está bom naquele momento, mas passado uma hora estou a morrer, não é? Estás com algum stress na tua vida? Assim, stress grande, acho que não. Tenho a minha vida relativamente organizada, estou feliz. Obviamente que estamos em pandemia, quer dizer, é uma situação, mas também já me habituei a isso, não é? Portanto, a pandemia já é a nova realidade, não consigo identificar nenhum fator que me pudesse estar a deixar assim preocupado ao ponto de acordar à meia da noite. Olha, o stress é dos principais potenciadores de redução. Foi ao contrário. Potenciadores de redução. Portanto, o stress, quanto mais stress tu tens, menos autocontrole. Isto é claro. Pois. As pessoas muito estressadas estão constantemente a ter que se controlar. Nós já fizemos aqui algum episódio sobre o stress? Mais ou menos, sim. Eu acho que nós já falámos sobre tudo um bocadinho. Já falámos sobre tudo o que existe no mundo. Não, mas se calhar o stress poderia ser um bom tópico para um próximo episódio. Acho que é, sim. Um tema que dá pano para mangas. Exato. Mas pronto, mas vamos continuar. Outra coisa que só que eu me lembrei aqui, que também foi muito estudado, é a forma como a glucose aumenta o teu autocontrole. Por exemplo, pessoas que só beber uma limonada já consegues fazer tarefas de autocontrole com mais facilidade. Estás a falar de uma limonada sem açúcar? Por exemplo, também tem glucose. A glucose é como se fosse a gasolina do cérebro.
Ok. E então, isto é que é contraditório ou contraintuitivo. Por exemplo, se estás a tentar perder peso e a não comer comidas com muita glucose, vais ter menos autocontrole fisiológico, porque não tens glucose, para te controlar a comer as comidas com glucose. Ok. Mas pronto, isto é uma à parte. Isso é uma parte, porque eu gostava de falar outra vez das crianças, porque já se falou aqui nas crianças, eu e tu somos pais, e então pensamos muito nisto, que eu sei, de que maneira, qual é que é a maneira certa de educar os nossos filhos. E ensinar aos nossos filhos o autocontrole e a regra base do autocontrole tem consequências muito, muito fortes na vida deles. E, por exemplo, as crianças precisam de perceber que as escolhas que elas fazem têm consequências. Quando nós somos novos, tipicamente as nossas estratégias de autocontrole vêm dos nossos pais, daqueles que eles nos ensinam, mas também daquilo que eles nos mostram, daquilo que nós observamos neles. E é muito importante que os pais apoiem as crianças e que estejam lá para elas, mas também que lhes deem um sentido de autonomia. É essencial que os pais façam com que as crianças percebam que as suas ações têm consequências. Se elas fazem escolhas boas, vão ter bons resultados, e se fazem escolhas más, vão ter maus resultados, não é? Isto é parecido com o if then do Marshmallow Test. Por exemplo, as crianças que permitem aos filhos ter lições de piano e que lhes mostram que, se eles praticarem regularmente, vão conseguir tocar as canções um dia sozinhos. Também, os pais também precisam de explicar às crianças, e a minha mãe fazia muito isto comigo, que ela falava muito de uma coisa que eu só percebi anos mais tarde na vida, que é a importância do valor do trabalho e do trabalho sério, de trabalhar muito, porque elas vão se sentir recompensadas e inspiradas para trabalhar mais no futuro, se estes valores forem explicados, percebes? Sim, o momento para incutir estes valores é na infância, e os pais têm um papel fundamental aí. Mas isto é quase como se fosse uma descoberta da humanidade, isto do sacrifício, de tu sacrificares algo hoje para teres algo melhor amanhã, de tu pensares em ti isso. como uma comunidade. Tu és tu hoje, mas tu também és tu amanhã, e tu daqui a 5 anos, e tu daqui a 10 anos. Isto foi uma descoberta que a humanidade fez, foi quase como uma descoberta do futuro. Imagina, tu podes matar um mamute e comer tudo como um lobo comeria. Ou então, podes matar um mamute e preservar. Dosear. Ou ainda mais longe, podes partilhar com alguém, sabendo que essa pessoa também vai partilhar contigo quando tu não tiveres mamute daqui a 15 dias. E então, a tua reputação é isso. A tua reputação é o potencial do futuro. Portanto, tu estás constantemente a fazer sacrifícios para o potencial do futuro, e uma das formas que fazes isto é sacrifícios para com os outros, na partilha, no altruísmo, e pronto, isto foi uma descoberta da humanidade, porque nós temos aqui uma dualidade que os animais não têm. Por exemplo, uma formiga tem imenso autocontrole, tipo, eles guardam tudo. Exatamente. Mas este autocontrole faz parte do instinto, não é uma coisa que tem que ser exercida. O córtex pré-frontal desenvolveu-se depois, e então há aqui sempre esta dicotomia, esta dualidade entre o animal e o racional. É a nossa bênção e a nossa maldição. Exato. E é mais uma metáfora para dominares o dragão. Aquela história de matares o dragão, também tens que matar o dragão interno, que é a parte reptiliana dentro de ti. Voltando às crianças, porque isso é a história. Quem perdeu este episódio tem a ver com a história mais contada às crianças, que com o jogo que mais se faz com as crianças é o de fugir do monstro, mas depois de o enfrentar, não é? Sim. E só para rematar o assunto de crianças, os pais têm que dar esses valores às crianças e ensinar-lhes a fazer sempre, a tentar que elas façam sempre o seu melhor. Elas têm que perceber que conseguem fazer tudo aquilo que puserem na cabeça, porque as suas habilidades não estão limitadas aos seus genes. Sim, isso é a melhor forma de ver
a coisa. É como aquela coisa que tu dizias do porco. Que Sim. um porco não pode ser... Como é que é a história? Qual é que era a história do porco, Bolas? Pá, Agora é já nem eu um me porco. lembro. Um porco não pode ser um falcão ou qualquer coisa, mas pode ser um muito melhor porco do que é. Não tem nada a ver com Não isto, me mas lembro é uma coisa assim. Não me lembro dessa história, mas gostei. Tipo, não há mas é nenhuma isso, área pá. da tua vida onde tu não possas ser muito melhor do que és. Exatamente. Então, se tu te Porque- focas nisso e não te focas nas limitações, é a melhor perspectiva a ter para o desenvolvimento. Exatamente. E é isso. Portanto, não se esqueçam de incutir estes valores nas crianças. Quando as crianças são ensinadas a trabalhar duro e a não ter medo de trabalhar, têm muito mais probabilidade de continuar a melhorar-se e a crescer. Se elas estiverem a praticar uma peça de piano difícil, por exemplo, elas estarão motivadas a continuar porque sabem que vão conseguir suceder mesmo se fizerem alguns erros. Portanto, isto é muito importante, não desistir, estes valores. Exato. Pá, eu tento, porque é muito fácil, as crianças tu vês logo, não é? Não conseguem, é tipo, não quero mais, não quero mais brincar com isto. Sim. É difícil porque na realidade o córtex pré-frontal também só se começa a desenvolver mais tarde, só está completamente desenvolvido aos 25 anos. Por isso é que é tão difícil para os adolescentes controlarem-se, por exemplo, ou para... e depois começa a degenerar. Um dos problemas maiores dos idosos é a falta de controle inibitório, que é isto. Aquele teste, sabes, aquele teste das cores, onde tens que ler a cor em vez de ler a palavra que a cor está escrita. Tipo amarelo, está a dizer, o amarelo, lembras-te disso? Sim. Sei esse teste, claro. Então esse teste... Vês amarelo, mas vês amarelo escrito em cor de rosa, não é? Então o problema desse teste é que o teu cérebro quer ler a palavra. Tipo, o natural é ler a palavra. E então estás a lutar constantemente para conseguires dizer a cor e ir contra o que é autónomo. Exato. Pá, e isto do sacrifício é incrível. Todas as religiões do mundo têm histórias e histórias sobre sacrifício. E têm rituais sobre sacrifício. Durante a maior parte da humanidade nós estivemos a desperdiçar comida, a matar ovelhas, tipo a cortar a goela a um cabrito, estás a ver? Para os deuses ficarem contentes. Pois é, pá, essa aí é que é. Não, mas é tipo, isto é o que o Peterson fala, é que tu tens o teu conhecimento. Isto é a progressão natural. Os animais comportam-se. E os animais comportam-se de forma moral, têm coisas que mas não sabem o que é que estão a fazer. A próxima fase é representar estas ações, estes padrões de comportamento, em mito, ou em história, ou em ritual. Então as pessoas, quando estavam a sacrificar aquele cabrito, não sabiam bem o que estavam a fazer, mas sabiam que era importante sacrificar o hoje pelo benefício da amanhã. Só que estavam a fazê-lo literalmente. E nós agora conseguimos abstrair-nos disso e fazer sacrifícios abstratos. Não precisamos estar a matar animais, é uma estupidez, ou matar crianças, mas é o mesmo princípio. É o princípio de os humanos perceberam que o sacrifício hoje te leva a vingar amanhã. E então estavam obcecados com isto de sacrificar por Deus. E Deus pode ser este amanhã julgador. Estás a ver? E isto acontece tipo quando tu vês aqueles rappers a mandarem álcool para o chão, a dizer for my homie. Isso é um ritual de sacrifício. Só que eles não sabem o que estão a fazer. Não é que não saibam, é que ninguém sabe, a não ser que vais procurar o que é que isto significa. Tu estás a desperdiçar aquele Hennessy, estás a ver? Sim, em prol de... como ritual, como símbolo. Sim, sem Pronto, dúvida. é só para vincar aqui quão importante é o sacrifício no desenvolvimento da humanidade. Nós percebemos que podíamos controlar o futuro. A agricultura é isso. A agricultura é ok, é o autocontrole. Eu não vou comer estas sementes, eu vou plantá-las e amanhã vou ter comida e vou ter comida para sempre. Eu gosto sempre de analogias da natureza e sobretudo essas da semente. A semente é uma que eu gosto muito de pensar. Eu estou a plantar sementes hoje
para colher os frutos amanhã, não é? É um ditado muito conhecido. Sim, sim. E eu acho que essa é uma frase, nem sei se eu devia escrever aqui algures na parede, eu devia ter uma parede de frases, agora que temos o Maus Hábitos, nós já temos o nosso feed do Instagram, onde vamos citando estas frases, esta podia ser uma delas para o autocontrole. Aquilo que nós plantamos hoje, vamos colher amanhã. Sim. E por falar em sementes, e estamos a falar também dos filhos, não há nenhum sacrifício maior do que ter um filho. Tu estás literalmente tu estás a cuidar de um ser que não faz ideia o que tu estás a fazer por ele, estás a ser totalmente altruísta. E estás a prescindir da tua vida, tipo. E estás a prescindir da tua vida. É isso que os meus amigos que não têm filhos não percebem ainda bem, por mais que eu lhes tente explicar. E é aquele tipo, eu acho que é aquela coisa que tu nunca vais perceber até seres pai. Filho és, pai serás, dizia a minha mãe, e eu ria-me sem perceber. E agora choro por não conseguir explicar. Grande frase, vou fazer um outtake disto. Esta aqui é boa. Mas em jeito de resumo deste tópico que falámos hoje, o nosso autocontrole, as nossas aptidões de autocontrole começam a desenvolver-se quando somos muito, muito novos e continuam a ser determinadas pelo nosso ambiente, pelo nosso contexto, como nós dissemos há bocado, à medida que vamos envelhecendo. Este desenvolvimento contínuo traduz-se na nossa habilidade de controlar, de nos controlarmos a longo prazo, e todas as pessoas conseguem trabalhar isto, ou seja, é como um músculo, o autocontrole, e conseguem trabalhar isto concentrando-se no futuro e estrategicamente usando as distrações, não é? Portanto, técnicas distrativas, lembrem-se da cena do cigarro. Querem parar de fumar, imaginem-se a falar com o vosso filho daqui a 10 anos e a dizer que têm cancro, e pensem se querem continuar a fumar, não é? Lembrem-se de pôr distanciamento entre vocês e a vossa tentação. Temos o distanciamento físico, e depois outra técnica interessante que eles também experimentaram, porque houve várias variações desta experiência, foi o distanciamento abstrato. Houve crianças a quem eles disseram: se quiseres podes imaginar que isto não é um marshmallow delicioso, imagina só os contornos físicos disto, imagina que é uma nuvem, como é que isto parece de fora. E as crianças que tiveram a observar os contornos físicos e as características que não têm a ver com, que não apelam àquele sistema quente, conseguiram resistir muito mais tempo. E é isto que tu podes fazer também. Por exemplo, estás a olhar para uma sobremesa, não a consegues esconder. Em vez de olhares para ela, isto é uma coisa deliciosa, olha e pensa, olha para isto, é um triângulo, ok? E ainda mais longe do que isso, podes fingir que eles também fizeram isto. Imagina que o marshmallow tem uma barata lá dentro. E então aí estás a apelar ao sistema quente, ao sistema límbico, para ter nojo. Exatamente. Tens que enganar. Este sistema límbico é rápido, engana-se muito e fez-nos sobreviver durante muito tempo. Portanto, é muito fácil de enganar. Então, se tu estás a achar uma coisa deliciosa, usa o teu cérebro racional para pensar, não, aquilo é nojento. Ou então pensa, imagina-te muito gordo, imagina-te a comer muitas coisas, faz esse exercício mental de te imaginar a comer 100 marshmallows e depois olhares ao espelho e de seres tipo gordo. Nojento, borbulhas. E depois o teu sistema quente vai, não. E então aí imediatamente tens algo com a mesma força do sistema quente do momento, que quer comer aquilo, contradizê-lo. Para mim a da barata é a melhor, porque se eu penso em baratas, não faço mais nada, tipo, nem como durante 6 horas. Eu tenho uma cena com barata, tenho um trauma, não sei se sabes, eu tive uma casa uma vez que teve uma infestação, foi traumatizante. Tive que sair da casa, tive que queimar a casa. A casa ardia o prédio. Portanto, para mim pensar em baratas é o suficiente. Isso é uma excelente cena. Em relação à comida, não é? Porque depois em relação a cenas mais abstratas e mais complexas, como o trabalho, temos que usar distrações diferentes. Ou utilizar aquela técnica que ele fala muito, do if, then. Se, então. Se eu começar a ir ao YouTube, então vou dar 3 saltos e vou fechar o computador. Se eu começar a ir ao frigorífico, eu vou dizer não em voz alta, eu tenho que fazer aquilo.
Estás a ver? Boa. If, then. Quando eles davam estas técnicas às crianças, eles também aguentavam mais tempo. Outra técnica de distanciamento abstrato foi: imagina que isto não é um marshmallow, imagina que é uma fotografia de um marshmallow. E também isto aumentou o tempo de espera. E é interessante, as crianças diziam, quando eles lhes perguntavam, mas porquê que foi mais fácil imaginar que é uma fotografia? E eles diziam, não se pode comer uma fotografia. Tipo, então tu, com a capacidade imaginária que tens do teu cérebro racional, consegues inverter e distrair e enganar este sistema básico que quer comer aquilo ou quer fazer aquele prazer imediato. Tipo, tens que jogar com isto, que fazer truques. Tipo, na tua situação, imagina que queres escrever uma música. Descreve-me esse processo de estás a evitar e de não quereres fazer e de... Sim, o que acontece é, normalmente abro aqui as minhas notas, não é? Onde eu tenho as minhas ideias, os meus títulos, que é a parte fácil de escrever canções. Depois a parte difícil e mais trabalhosa é desenvolvê-las, não é? Escrever o verso, fazer com que o verso faça sentido antes do refrão e depois escrever um segundo verso. Essa é a pior parte de todas, second verse, chorus. Mas normalmente quando eu chego aí é quando o meu cérebro começa tipo, deixa só ir ver aqui o Messenger, deixa só não sei o quê, dou por mim, já foi, não é? Estás a ver? É ali que eu tenho, esse é o momento crítico. O que eu, graças ao livro, o que eu tenho feito ultimamente é já imaginar a canção feita, não é? Um bocadinho contradizendo a nossa teoria de termos que gostar do processo, porque claro que temos, mas também é importante relembrar-nos que estamos a fazer aquilo para chegar a um sítio e começo a imaginar-me tipo... começo a visualizar as pessoas a ouvirem uma canção que eu escrevi e dizerem fogo, isto está-me a mexer comigo, tal como eu sinto quando leio as canções das outras pessoas. E essa é onde é isso a sensação que eu me agarro para voltar ali e para tentar continuar a trabalhar. Sim. Isso é a melhor técnica. É fazer o frio quente. Fazer a parte racional e emocional. Imaginar aquela canção a dar na rádio e ver uma cara de alguém a dizer bolas, isto é bom. E aí a tua emoção vem ao de cima e é mais forte do que a emoção do momento de querer evitar. Pronto, e isto é a técnica. Se vão levar alguma coisa deste podcast, levem esta. Olha, não se esqueçam também que podem seguir os nossos trabalhos individuais. O Hugo é o Sofá do Psicólogo, @Sofá do Psicólogo. Eu sou o Martim nas redes sociais, sigam-nos também. Malta, um forte abraço para vocês. Obrigado, bem-vindos ao primeiro. Isto foi o primeiro podcast de 2021, não foi? Sim. O primeiro episódio. Bem-vindos a este novo ano. Não se deixem desmoralizar pelo arranque tremido que estamos a ter. Motivem-se sim em fazer coisas positivas, como continuar a ouvir este podcast e a desenvolver as vossas vidas. Caro Hugo, forte abraço. Abração. Um abração. Para vocês todos. Nós adoramos-vos. Continuem. Nós cá continuaremos. Yes. Forte abraço. Tchau.